Olá, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês de um assunto bem quente para o Enem, um assunto muito comentado durante esse ano, que é exatamente sobre a vacina que está sendo desenvolvida para a esquistossomose, uma doença muito comum no Brasil. Então eu vou começar exatamente com uma reportagem tirada do site do Estadão, que fala: a Fiocruz desenvolve vacina contra a esquistossomose. O Instituto Oswaldo Cruz anunciou a conclusão dos testes clínicos fase 1, são aqueles que demonstram a segurança do produto, da primeira vacina para a esquistossomose. Ela é também uma vacina inédita para doenças causadas por vermes, não existia até então. Muito bem, os estudos iniciados há 30 anos e liderados pela pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, a Miriam Tendler, identificaram que esse verme que causa a esquistossomose, ele tem a proteína SM14, é responsável pelo transporte de lipídio do hospedeiro parasitado até o parasita. Sem essa proteína, ele deixa de receber o lipídio, o verme morre por falta de energia. A SM14 no organismo induz a produção de anticorpos que a neutralizam, interrompendo a doença. A expectativa dos pesquisadores é que a vacina chegue ao mercado entre 3 e 4 anos. Como dissemos, a esquistossomose afeta 200 milhões de pessoas em áreas mais pobres. Tem o potencial para atingir um universo de 800 milhões de pessoas expostas aos riscos de contágio no Brasil, principalmente em Nordeste e Minas Gerais, que é a região endêmica do Brasil, e nos países africanos e na América Central. A esquistossomose é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a segunda doença parasitária mais devastadora, atrás apenas da malária, que inclusive nós já falamos numa outra aula do Enem. É uma doença, evidentemente, de países pobres, de países negligenciados, associados à miséria. Resume a Miriam. Ela calcula que no prazo máximo de 5 anos, será possível imunizar a população dos locais onde tem essa endemia. Então, vamos partir exatamente desse texto que estava lá no site do Estadão para falarmos sobre essa doença que é a esquistossomose. Como vocês podem perceber, o agente causador da esquistossomose é um verme muito pequeno, é um verme chamado Schistosoma mansoni. Ele mede coisa de milímetros, 5 milímetros mais ou menos. Esse verme, ele é do filo Plateuminte, que são os vermes achatados, junto com as tênias e tudo mais. Então esse verme é um dos únicos casos, assim, de Plateumintes, em que apresenta sexos separados. Portanto, ele é dioico. Tem um macho, que você pode perceber, que ele é mais curto e grosso, e a fêmea aqui, que é mais fina e comprida. Quer dizer, há um nítido dimorfismo sexual nesse verme. Você olha, você sabe exatamente qual que é o macho e qual que é a fêmea. Como eu disse a vocês, no Brasil, essa doença ela é endêmica na região Nordeste, uma região de saneamento básico precário. Esse verme chegou ao Brasil junto com os escravos. Então, os escravos trouxeram da África e aqui, como não havia saneamento, ele encontrou locais propícios para desenvolver. Como eu disse, são vermes dioicos, isto é, sexos separados, acentuado dimorfismo sexual. Esses vermes, quando a pessoa tem a doença, eles se instalam aqui, nessas veias ao redor do fígado, do intestino, do baço, que nós chamamos de sistema porta-hepático. Os vermes se instalam aqui e causam a doença. E o que ocorre então? As fêmeas, como você pode perceber, são vários casais de xistossoma no sistema porta-hepático. As fêmeas, elas passam nesse canalzinho que o macho tem aqui, que é um canal chamado ginecóforo. Gineco é fêmea
Foro é passar. Quer dizer, é um canal, não que a fêmea tem, que a fêmea passa. Ela passa por ali, é fecundada e produz milhares de ovos. Ela vai produzindo milhares de ovos que vão sendo lançados nessas veias. Vocês podem observar que o ovo tem um espinho, um esporão. Para que isso? Para ele conseguir furar a parede da veia, cai no intestino e agora ele sai juntamente com as fezes e cai no chão quando não há o saneamento básico. Entendam que saneamento básico é o tratamento de água e rede de esgotos, basicamente isso. Então os ovos vão caindo no chão quando não há o saneamento básico. E isso é muito comum nas regiões do Nordeste. Por isso que a doença é endêmica lá na região nordestina. Muito bem, então, de tanto esses ovos passarem pelas veias, isso depois de muitos anos, é uma doença crônica, depois de muitos anos, as veias vão ficando microperfuradas e começa a escapar plasma, exatamente para a cavidade abdominal. Vai coletando o plasma e aquilo vai aumentando. Por isso que a barriga fica cheia de plasma, basicamente água, que se fala em barriga d'água, uma barriga cheia d'água, aquele barrigão. Isso, o termo médico para isso é ascite. Ascite é o sintoma da barriga d'água. Agora, o tratamento é paliativo. Tem que fazer punção, furar, tirar água, sutura. Dali a pouco forma de novo. Quer dizer, então isso é um processo que vai se repetindo. Há, muitas vezes, comprometimento do fígado, como cirrose hepática também. Embora essa doença tenha cura, mas como a pessoa mora num local contaminado, ela tem a doença, toma um medicamento, um antiomítico, mata o verme, só que aí ela volta para onde ela mora, ela pega de novo e fica nessa de cura, volta, tal, e aí a doença se torna crônica, com um problema afetando principalmente o fígado. Então vamos ver a próxima tela. No ciclo da esquistossomose, o que acontece? Os vermes estão aqui, no sistema porta-hepático. A fêmea fecundada produz os ovos, milhares de ovos, nós vimos, que caem no chão quando não há o saneamento básico. Os ovos caindo na água, nasce uma larvinha ciliada, como você pode observar, que é o miracídio. Essa larva ciliada, o miracídio, que vive aí um dia, dois na água, ele precisa agora encontrar um hospedeiro intermediário. Nós dizemos assim, quem tem o verme adulto é hospedeiro definitivo. É quem tem o verme adulto, onde há a reprodução sexuada. Onde tem a larva, e normalmente reprodução assexuada, é o hospedeiro intermediário. Então o miracídio, ele penetra, ele precisa penetrar num caramujo. Veja, mas não é qualquer caramujo. É um caramujo bem pequeno, de concha plana, da família dos planorbídeos. Planorbídeos quer dizer concha plana. Ele precisa penetrar nesse caramujo, é um caramujo de água doce, chamado do gênero Bionfalaria. Esse caramujo é de água doce. Você não encontra na terra úmida, nem na água salgada, é na água doce, um caramujo pequeno. Quando esse miracídio penetra no caramujo, ele vai fazer uma reprodução aqui dentro chamada pedogênese. Pedogênese é a partenogênese em larvas. Para você entender, partenogênese significa que é quando um óvulo se desenvolve sem fecundação. É uma reprodução bem especial. Imagine, um óvulo se reproduzindo, se dividindo sem ter sido fecundado. Mas quando isso ocorre em larvas, a gente chama de pedogênese. Então o miracídio entra no caramujo e ele vai ter essas formas intermediárias. Ele forma o esporocisto primário, secundário, até formar essas larvas de cauda bifurcada, que são as cercárias. Veja lá,
A cercária é uma larva de cauda bifurcada, ou a gente chama de furcocercárias. São milhões que ficam na água. Elas vivem 1, 2, 3 dias. Quando uma pessoa entra nessa água, tá, para tomar banho, para trabalhar, alguma coisa, quando ele entra em contato com a água, é água de lagoa, de represa, rios que não tem muita correnteza. A cercária entra pela pele de forma ativa, é penetração ativa e provoca coceira. Por isso que é comum no Nordeste, onde tem essas cercárias, eles dizem, olha, não nade naquela lagoa porque é uma lagoa de coceira. Quer dizer, uma lagoa cheia de cercárias. Elas penetram pela pele, provocam a coceira e daí sobem pelas veias até o sistema porta-hepático. E aí vão causar a doença. Quer dizer, adquire-se a esquistossomose como? Entrando na água que tem as cercárias, que quando penetram provocam a coceira. É assim que se adquire. Até é comum no Nordeste as mulheres lavarem roupas nos rios e com as mãos na água também, através da pele ali das mãos, as cercárias podem penetrar. Bom, você já sabe como que se adquire. Agora, como que nós fazemos a profilaxia? Quer dizer, ou a prevenção? Cura existe. O que falta é o saneamento básico. Então, a melhor medida profilática é, de fato, o saneamento básico, que impede aqui, ó, os ovos de caírem no chão. É a melhor. Mas, além disso, nós podemos combater esse caramujo. Só que nós podemos combater o caramujo. Antigamente se combatia com produtos químicos, tóxicos, que afetavam o meio ambiente. Hoje nós podemos usar um controle biológico. Você pode usar aves aquáticas ali, pato, ganso, marreco, tal, que comem esses caramujos. Até às vezes peixes que comem esses caramujos. Uma outra maneira é não entrar na água, né, em locais desconhecidos, o que não funciona muito. E agora existe essa nova possibilidade de profilaxia, né, que promete muito, que é a vacinação. Veja, a cura existe. E muitas vezes a gente acha que quando uma doença tem cura, que ela vai ser erradicada, e não é bem assim. Então, às vezes, há necessidade de saneamento básico, de medidas coadjuvantes ali, e isso às vezes falta, e mesmo a doença com cura não diminui, pelo contrário, às vezes ela até aumenta. Portanto, nós vamos esperar que essa vacina realmente saia, seja eficaz e funcione aí, e diminua a esquistossomose, principalmente no Brasil. Muito bem, a próxima tela, então, é um resumo do que eu contei para vocês. A doença do Schistosoma mansoni, a esquistossomose, endêmica no Nordeste. Hospedeiros, o definitivo é o ser humano, que tem as formas adultas do parasita. O intermediário é o caramujo do gênero Bionfalaria, aquele caramujinho de água doce. A transmissão, como que se adquire? A penetração das cercárias presentes na água. O habitat do verme adulto, ele vive naquelas veias ao redor do fígado, do baço, do intestino, que é o sistema porta-hepático. Como sintomas, complicações intestinais, as hemorragias, porque a perfuração das veias, né? Comprometimento de células hepáticas, o fígado aumenta, pode dar cirrose, e aquela barriga cheia d'água que é a ascite. Profilaxia, o saneamento básico, combater o caramujo de forma ecológica, tratamento de doentes, porque os doentes tratados não contaminarão o meio ambiente. E agora podemos, né, esperar a vacinação também. Beleza? Bom, eu escolhi então algumas questões para a gente resolver e aí encerrar esse assunto. Essa primeira questão está aqui. Uma das principais medidas de controle do Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose, qual é? Eliminação de caramujos transmissores?
Opa, falamos que sim. Tratamento de cães e gatos? Não. Isso é mais para toxoplasmose. Campanha contra a construção de casas de barro ou pau a pique? Isso também é por uma doença que nós demos aqui, né? Que é a da doença de Chagas, já é outra coisa. Destruição de criadouros de larvas de mosquitos? Isso é mais para malária, que também é uma aula que nós temos aqui. Inspeção rigorosa de carne em abatedouros? Isso é para teníase. Portanto, claro que vai dar a resposta A. Próxima, por favor. Vamos começar com um texto, pedaço de um texto, exatamente do Jornal Nacional. Cientistas acabam de mapear o genoma do parasita causador da esquistossomose. Atualmente, uma única droga é utilizada contra a doença. Conhecendo-se o genoma, espera-se que novas drogas possam ser desenvolvidas. No mundo, cerca de 200 milhões de pessoas apresentam a doença, de 2 a 3 milhões no Brasil. Tá? Isso é do Jornal Nacional. Muito bem, sobre o ciclo do Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose, é correto dizer: o homem adquire a esquistossomose pela ingestão de ovos do parasita? Sabemos que não. Nem continuamos, sabemos que não é ovos, né, ingestão de ovos, e sim as larvas cercárias que estão na água que penetram pela pele. B. No homem ocorre a reprodução sexuada do parasita? Sim. Os ovos são eliminados pelas fezes, quando não há saneamento básico? Sim. Eclodem na água? Sim. As larvas que nascem, os miracídeos aqui, penetram no caramujo, ali ele faz aquela reprodução especial, que é a pedogênese, uma reprodução assexuada, especial, que forma as cercárias. As cercárias abandonam os caramujos, penetram na pele humana e atingem o sistema porta-hepático, desenvolvendo-se em formas adultas sexuadas. Ó, vimos que tá belezinho isso aqui, tudo de acordo com o que falamos. Vamos dar uma olhadinha no resto. No intestino humano, ocorre a reprodução sexuada do parasita. Não é bem no intestino, é no sistema porta-hepático, nas veias ali. Então, já está fora esse. D. O homem adquire a esquistossomose a partir da ingestão de carne de porco ou de vaca. Meu Deus, isso é teníase. E. Nos caramujos do gênero Bionfalaria, no caramujo ocorre a reprodução sexuada. Os ovos são liberados na água, eclodem as cercárias, penetram na pele, atingem o sistema porta-hepático, onde se reproduzem assexuadamente. Ao contrário, no ser humano, no sistema porta-hepático, sexuada. Lá no caramujo é uma forma especial considerada assexuada. Portanto, a resposta corretinha é a letra B. Próxima questão, vamos lá. Veja, ó, tirei aqui uma questão do Enem. Então, assim, caiu já e pode muito bem cair novamente, assim como em outros vestibulares também, né? Pode cair. Essa questão do Enem começa falando do Cândido Portinari, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX. Então, ele tratou de diferentes aspectos da nossa realidade nos quadros. Sobre a temática dos retirantes que você tem aí, o Portinari também escreveu o seguinte poema. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm das terras secas e escuras, pedregulhos doloridos como fagulhas de carvão aceso, corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados, homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas, carregando ao colo um garoto choramingando, remelento. Muito bem. Sobre isso, vamos lá na próxima. Então, no texto do Portinari, algumas pessoas descritas provavelmente estão infectadas com o Schistosoma mansoni. Ali, ó, os homens de enorme ventre bojudo. Corresponde aos doentes da chamada barriga d'água, da esquistossomose. O ciclo de vida do schistosoma e as condições socioambientais de um local são determinantes para a maior ou menor incidência da doença, né?
O aumento da esquistossomose deve-se a quê? Como eu disse, mesmo tendo cura para ela, aumenta por quê? A roedores? Ao alto índice pluvial? Não. B. Insetos hospedeiros. Você sabe que a esquistossomose não tem inseto hospedeiro. C. Indivíduos infectados e de hospedeiros intermediários e ausência de saneamento básico. Sim, indivíduos doentes, tá? E também dos caramujos hospedeiros intermediários e ausência de saneamento básico que contamina o solo, a água. Agora, mosquitos, inexistência de programas de vacinação, isso não tem a ver com a esquistossomose, nem gatos e alimentos contaminados. Portanto, a resposta correta é a resposta C. Belezinha. E aí a próxima é uma questão que caiu na Universidade Federal do Paraná. Uma questão boa também de esquistossomose. Vejam, esse tema cai sempre e cai de novo. Olha lá, a esquistossomose é uma doença parasitária considerada grave, por ser a que mais causa a morte em humanos, dentre as causadas por organismos multicelulares. Só que é uma doença crônica. Uma forma de se combater, você sabe, o principal é mesmo o saneamento básico. Mas, além disso, pode-se usar o controle biológico. Quer dizer, ao invés de você jogar produto químico na água para matar o caramujo, você pode usar controle biológico, usar peixe como o tambaqui. De que maneira o tambaqui pode diminuir a incidência da esquistossomose? Vamos ver então. A. O peixe vai servir como hospedeiro definitivo do verme, do xistosoma, no lugar do homem? Não, o peixe não vai fazer nada disso. B. O tambaqui, ele come a larva cercária? Não. A larva cercária é muito pequena, ela é microscópica. Não. C. O miracídio, que é aquela larva que infecta o caramujo, ó, veja bem, o miracídio ele só entra no caramujo, assim como a cercária sai do caramujo e só entra no ser humano. Tá? Então, o miracídio que infecta o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, o miracídio passa a infectar o peixe? Não. Letra D. O caramujo é o hospedeiro intermediário, ele é comido pelo peixe e sem o caramujo, o parasita não completa o seu ciclo de vida. O miracídio não tem quem penetrar e não forma cercária. É uma boa? Ótimo. Agora, o peixe e o caramujo competem pelos mesmos recursos naturais, tal? Não, é nada disso. Então, a resposta, de fato, é a letra D. Beleza? Então, pessoal, cuidado, esse tema de esquistossomose está atual, foi muito comentado, já caiu praticamente em todas as provas, só que cai de novo, pode ter certeza. Espero, que tenha sido de grande valia para vocês. Sucesso, um abraço. Tchau, tchau.